Boa tarde. A Operação Carne Fraca da Polícia Federal lançou muitas dúvidas sobre a qualidade de produtos que são consumidos pela maior parte da população. Dos 21 frigoríficos que são alvo de investigação, 6 foram interditados por suspeita de irregularidades. Entre elas, a presença excessiva de aditivos. O uso de corantes e conservantes é bastante comum em alimentos industrializados para dar cor e aumentar o prazo de validade. Mas, em exagero, podem prejudicar a saúde. Gordura vegetal, açúcar, ovo integral. Ovo integral? Para o consumidor, todos esses ingredientes soam como uma outra língua. Dá para saber o que é tudo? Não dá, é difícil. Falta informação, né? Junto com o desconhecimento, vem a desconfiança. O que mais importa é o lucro, então ele vai colocando coisas para baratear o produto dele e não importa o que seja para a saúde da população. Os alimentos a gente não tem como fugir deles, né? Mas a gente procura evitar ao máximo, né? Todas essas substâncias são utilizadas para deixar os alimentos conservados por mais tempo. Outros trazem sabor e textura. Mas não é qualquer produto que pode ser adicionado aos alimentos. A Anvisa tem normas rigorosas que regulam todos esses aditivos, inclusive na quantidade. O assunto voltou a ser debatido depois da Operação Carne Fraca. Por lei, é proibido colocar qualquer conservante na carne in natura. Mas a Polícia Federal investiga se os frigoríficos usavam ácido ascórbico e ascorbato de sódio para melhorar a aparência da carne vencida. Talvez proporcione um tempo de vida de prateleira da carne, possa ser que sim, porque é a função daquele conservante. Agora, não tem como a gente adicionar um aditivo que vai reverter um quadro de carne estragada. A Anvisa permite que embutidos e carne processada levem aditivos, mas há limites. Quase todos os alimentos prontos levam algum tipo de aditivo. Entre os mais populares estão os aromatizantes, que dão gosto, e os corantes, que conferem cor aos alimentos. Eles estão em sucos e gelatinas. Os corantes, muitas vezes, causam alergias. Há também os conservantes, como os nitritos e nitratos. O ideal é sempre estar atento ao rótulo para conferir os ingredientes, a quantidade e, o mais importante, se o alimento está no prazo de validade. Para falar sobre o consumo de carne, recebemos a engenheira de alimentos Marise Polônio, professora da Universidade de Campinas, e a advogada da Associação Proteste, Sônia Amaro. Participe da nossa conversa, mande perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença das duas. Professora, na época que foi deflagrada aí a operação, no dia que foi uma sexta-feira e principalmente no fim de semana, as pessoas entraram em desespero, né? Muito se fala que houve uma generalização dos casos. A gente pode dizer aqui com segurança de que, apesar dessas irregularidades apontadas, a carne brasileira, no geral, ela é segura para o consumo? Podemos sim. Essa surpresa, né, que acometeu os consumidores também chegou para nós na qualidade de pesquisadores, junto às universidades, a desenvolvimento de pesquisas na área de produtos cárneos, na área da qualidade da carne. Então, diante disso, muitas discussões foram elaboradas, nós tomamos pé, né, de todas as constatações que foram colocadas, e o que a gente pode garantir é que a importância desse momento é esclarecer alguns pontos que tornaram, né, quase que a vida dos consumidores em relação à seleção desses produtos, à escolha desses produtos bastante crítica, mas a nossa carne e os nossos produtos carnes têm qualidade, sim, e segurança. Então, foram casos pontuais esses? Nós podemos dizer, ao se avaliar, né, como funciona o Ministério da Agricultura, a Anvisa, os órgãos que legislam sobre esses aspectos relacionados à segurança e à qualidade, que são medidas, foram situações que merecem sim serem muito investigadas, apuradas, porque são irregularidades. Se a gravidade diretamente ou não à saúde do consumidor, não importa. Importa é que são aspectos, foram constatações que merecem ser muito bem apuradas. Mas nós podemos, né, a visão, a leitura que nós temos disso
é que se trataram de situações, de pontos, alguns eventuais, mas que, sem dúvida, a partir de agora, né, até o próprio Ministério da Agricultura estará um pouco mais atento a todos esses aspectos. Doutora Sônia, vocês que trabalham diretamente com o consumidor, realizam testes para assegurar a segurança segurar esses produtos, foram pegos de surpresa também com todas essas denúncias? Olha, em relação à carne, sim. Quando soubemos, né, quer dizer que veio a público essa operação denominada carne fraca, então realmente nós, né, também a Proteste foi pega de surpresa e aí rapidamente a gente, claro, né, nós nos reunimos e tal, até porque nós tínhamos inclusive que, né, dar um posicionamento a respeito, né, de qual a nossa opinião sobre o que estava acontecendo, né, quer dizer, e qual era a recomendação para os consumidores naquele momento. Então, e diante da gravidade, né, do que foi divulgado, é que realmente nos preocupou. Por quê? Porque é uma questão que envolvia principalmente a segurança, a saúde do consumidor, né? Quer dizer, que afeta diretamente a saúde do consumidor se houver problemas com os produtos. Então, é isso que é o principal foco, e foi o principal foco, né, do nosso posicionamento logo no início. Professora Marise, vamos explicar então para o nosso telespectador o que é um alimento processado e esses probleminhas aí que foram verificados na operação. Então, no caso de produtos carnes, um produto processado é aquele onde as matérias-primas, os cortes carnos, por exemplo, da carne suína, da carne bovina, da carne de aves, são resgatados da carcaça, adicionados de uma série de componentes, ingredientes, aditivos, ingredientes não carnes, todos eles definidos por um padrão de identidade e qualidade do Ministério da Agricultura. E depois, cada produto tem a sua especificidade em relação ao processo tecnológico. Eles são submetidos a algumas operações, ou tratamento térmico, formação de emulsão, ou os produtos são fermentados, né? Avaliados após a sua preparação e está estabelecido um prazo de validade. Então, ou seja, a diferença entre um produto carne processado ou o que tem se chamado de carnes processadas são aqueles produtos industrializados que nós encontramos no mercado. Por exemplo? Por exemplo, salsicha, mortadela, hambúrguer, nuggets, salame, copa, enfim, os produtos que resultam das matérias-primas carnes, né, e passam por determinados processos. A gente teve denúncias de excesso a gente ouviu muito falar numa substância, o ácido ascórbico, né, que teria sido apontado como uma substância cancerígena. Essa é uma substância que é usualmente colocada nesses produtos embutidos, certo? Então, aí é uma processados, na verdade. É uma boa oportunidade para a gente esclarecer essa questão para o consumidor. Eu vou procurar usar uma linguagem assim relativamente simples. O ácido ascórbico nada mais é do que a vitamina C. A vitamina C que nós consumimos na forma de hidragens, enfim, para melhorar um pouco o nosso status nutricional. Essa vitamina C, ela é, nessa forma de ácido ascórbico, é um pouco instável. Então, haverá perdas quando for utilizado no processo. O que se utiliza na indústria é o eritorbato de sódio, que é um composto isômero do ascorbato de sódio, enfim, todos têm a mesma função química. São produtos similares. Similares, são antioxidantes. Só que o eritorbato de sódio é muito mais barato e não tem a função de vitamina. Justamente por isso é o selecionado. Mas nós estamos genericamente falando do ácido ascórbico, mas não é nessa forma que ele é adicionado. Seja eritorbato de sódio, ascorbato de sódio ou ácido ascórbico, nenhum deles tem qualquer função, qualquer potencial carcinogênico de forma alguma. Ou seja, eles não são substâncias cancerígenas, não são é isso? Substâncias cancerígenas. Nem se colocados em excesso? Nem se colocados em excesso, nem se colocados em excesso. Não existe essa possibilidade, né, do excesso resultar para essa via metabólica de risco. Isso não existe. O que é importante até de ressaltar é que em produtos processados, o uso do eritorbato de sódio, do ascorbato de sódio, previne a formação de algumas substâncias que são carcinogênicas em determinados processos. Né? Então, na verdade, ele está evitando que aquele produto estrague. Exatamente. É isso? Ele facilita, em alguns produtos, a ocorrência de outras reações. Mas isso para produtos processados, que foi a primeira pergunta que você fez.
Em carne, in natura, fresca, congelada, não se permite a adição de nenhum composto, não se pode adicionar nada. A carne é carne e mais nada. Bom, mas é isso, outra irregularidade que foi verificada na Operação Carne Fraca foi adicionar água no frango, que é um problema que vocês já vêm verificando também, né, doutora Sônia? Olha, a Proteste, uma das nossas atividades é justamente a realização de teste em produtos, né? E muitas vezes produtos alimentícios também. E ao longo desses anos aí que a gente atua já no mercado, que são 15 anos, a gente se depara, infelizmente, com uma série de irregularidades, né? É claro que não 100% dos produtos, lógico que não, mas infelizmente a gente se depara com muitas irregularidades no mercado. Então, uma delas muitas vezes o produto ali contém ingredientes que não poderiam estar ali presentes, né? Ou então substâncias, digamos assim, genericamente, que não poderiam estar ali presentes, ou então ele também não tem a qualidade, né, como de acordo com aquilo que ele Doutora, é vendido, por exemplo. Quando você fala que a substância não poderia estar presente, eu posso entender que o que não está lá, não está descrito, não deveria estar lá e tudo que está descrito teria que estar lá. É isso? São, olha, duas situações. Foi bom você colocar isso. São duas situações. Veja, a Proteste vai além, inclusive, do que estabelece a legislação brasileira. Veja, então vamos por partes, né? Quer dizer, a primeira coisa, a gente vai fazer a avaliação de que se realmente aquele produto condiz com todas aquelas informações que constam muitas vezes do rótulo, da embalagem, enfim. Então, se é um produto que se diz com determinadas características, ele tem que atender isso. Então, no teste, muitas vezes é detectado, é constatado que este produto não contém aquelas características anunciadas. Então, aí é uma irregularidade, né? Porque é o que popularmente, aqui eu vou usar um termo bem popular, né? Porque popularmente a gente diz que o consumidor compra gato por lebre. Popularmente a gente usa esse termo. Agora, nós temos uma outra atuação também, a Proteste, e isso é importante porque muitas vezes a gente faz uma avaliação e verifica que a legislação brasileira ainda deixa a desejar em aspectos principalmente voltados à questão da saúde do consumidor. Exemplo, ingredientes, ou digamos assim, vamos até falar dos aditivos. Aditivos que já foram proibidos lá fora são ainda permitidos a sua utilização aqui no Brasil. Você se recorda de algum desses? Eu me recordo de alguns, principalmente corantes que são utilizados em achocolatados, em refrescos, que já foram proibidos lá fora e ainda é permitido aqui no Brasil. Então, o que a gente faz nessa situação? Não é que a gente diz que a indústria está cometendo uma irregularidade. Não, ao contrário, a gente diz, olha, a indústria muitas vezes está realmente seguindo a legislação, só que a gente pede às autoridades, aos órgãos, que haja uma alteração na legislação, nas normas. Justamente, claro, porque o nosso papel é sempre assegurar aí o respeito aos direitos do consumidor, à saúde e a questão da segurança. Só para a gente concluir, então, essa questão da água na carne de frango, que é um problema que o Brasil vem enfrentando há muito tempo. Essa é uma alteração só que traz prejuízos financeiros para o consumidor, que está pagando a mais pelo peso da água, ou ele oferece algum risco, pode deteriorar aquela carne de alguma maneira? Esse é o exemplo, claro, de uma fraude que nós definimos como fraude econômica. É até interessante, né, explicar como que essa água aparece no frango em quantidades elevadas. Como é que aparece uma água no frango? Será que pega uma injeção, né, colocando água no frango? Mas é assim, o processo de obtenção de uma carcaça bovina, de um corte de frango, é muito preocupante, porque quando se faz a evisceração, né, a retirada das vísceras, a uma temperatura elevada, é possível que a contaminação microbiana dessas vísceras passe para as partes cárneas, né, para a porção interna, para o peito, para a coxa. Então, o que acontece? Imediatamente, após a evisceração, no frigorífico, quando a carcaça ainda está com uma temperatura de 37, 38 graus, ela cai num tanque com água gelada, chamado chiller. E para quê? Para resfriar rapidamente. Com isso, garante a segurança do ponto de vista microbiológico. Na sequência, como a carcaça está quente, temperatura elevada, e cai nessa água gelada, ela absorve água. O Ministério da Agricultura estabelece um máximo de absorção de água de 8%. E isso é avaliado, é inspecionado, né? Tem toda na calha, né, essas determinações. Algumas empresas, né, e aí por um desvio tecnológico, um desvio de conduta, permitem um maior tempo
e ele fica menos tempo no gotejamento, então vai ter um peso maior. O consumidor, quando chegar em casa, comprou um frango e, coitado, ele vai ter um galeto, porque vai ter uma diminuição muito grande. Então, nesse momento... Isso é um prejuízo econômico. Prejuízo econômico. E o consumidor pode muito bem fazer um teste. Ele faz. Se a carcaça está congelada, em geral, isso é muito mais fácil acontecer com carcaças congeladas. Ele tira da geladeira, tira a embalagem, coloca numa bandeja, não é? E espera isso descongelar. Vê o quanto de água soltou? Aí tirou, ele vai lá e ele mede. Se ele pesar a carcaça, aquela ave lá que está descongelada, e pesar a quantidade de líquido, se for maior do que 8% sobre o peso da carcaça, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, Muito porque bem. ele está 8% então é o 8%. índice. Depois então a gente continua falando sobre quais os procedimentos que o consumidor pode adotar. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando da nossa conversa. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o consumo de carnes e derivados depois da Operação Carne Fraca. Com a gente, Marise Polônio, professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e advogada da Associação Proteste, Sônia Amar. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Bom, no último bloco, a professora Marise deu aqui uma dica, né, para fugir daquela pegadinha da água no frango, que é um problema apontado pela Operação Carne Fraca, mas que já é um problema antigo aqui, pelo que vocês estavam explicando. Então, descongelou aquele frango, aquela água deu mais que 8% do peso, pode reclamar. Aí vem a minha pergunta para você, Sônia. Para quem reclamar? Para a empresa que vendeu aquele produto para o mercado ou para o açougue? E no caso de restaurante, se você consumiu ali um produto duvidoso, de quem é a responsabilidade? Olha, é importante a gente destacar que a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece sempre a facilitação dos direitos do consumidor, da sua defesa, né? Então, o que acontece? É por isso que existe também, previsto na lei, a questão da responsabilidade solidária entre os fornecedores todos que participam da chamada cadeia ali de fabricação do produto, de comercialização desse produto, né? A cadeia ali na relação de consumo. Então, por isso que a gente sempre orienta o consumidor a reclamar com quem ele diretamente consumiu. Então, é com o comerciante ali onde ele consumiu, se for no caso do restaurante, sempre procurar a pessoa responsável pelo local, então um gerente, quer dizer, uma pessoa que realmente possa ter ali minimamente um poder de decisão para tentar resolver ali no momento a reclamação do consumidor. Agora, lógico que a gente sabe que, na prática, em muitas situações o consumidor não consegue uma solução no momento. Por mais que ele procure ali pessoas responsáveis, e que ele queira, né, exercer o seu direito como cidadão e como consumidor, às vezes ele não tem um retorno efetivo. Então, se ele não conseguir ali no momento, ele deve, aí sim, entrar em contato com os canais de atendimento, seja do comércio, seja da indústria, para registrar a reclamação, aí sim, aí vai ter um caráter um pouco mais formal. E se não conseguir uma solução mesmo assim, então procurar os órgãos de proteção ao consumidor como a Proteste. Bom, a gente está recebendo um monte de pergunta, tem a participação do Thales, um abraço para você, Thales, e do Alexandre Galvão. Ele mandou aqui: quais os melhores tipos de salsichas, linguiças, presuntos, apresuntados? Ele quer saber qual que é o critério para escolher esse produto que já não é muito indicado aí nutricionalmente. Bom, acho que a primeira consideração, talvez a mais importante, é que qualquer produto cárneo que seja comercializado, ele é considerado seguro para consumo. Seguro. Desde o produto mais gourmet até o produto mais popular é considerado seguro. A decisão, a escolha para que produto, para onde ele vai, parte de muitas considerações da própria essência do consumidor, não é? Ele está prefere agregar alguns atributos de qualidade, de saúde, enfim, reduzir teor de gordura, reduzir teor de sódio. Mas a segurança em relação a perigos é idêntica. Agora, não existe milagre, né? Então, o critério para o consumidor definir para um produto de melhor qualidade
considerando que esse produto é considerado seguro, é dar uma olhadinha nos rótulos e na identificação do produto. Então, vamos pegar um exemplo, salsicha. Então, nós temos a salsicha. O Ministério da Agricultura estabelece padrões de identidade e qualidade para vários tipos de salsicha. Todos têm o mesmo princípio de fabricação. Tem só a salsicha. Tem salsicha de frango. Tem salsicha Viena. Tem a salsicha tipo Viena. Tem a salsicha Frankfurt. Então, as formulações desses produtos variam em relação às matérias-primas. Os aditivos e ingredientes, em geral, são os mesmos porque eles são importantes para garantir a qualidade e a estabilidade durante a vida de prateleira. Uma salsicha Viena, ela contém 100% de matéria-prima carne, que vem dos cortes carnes. A salsicha, só a salsicha, hot dog, ela possui na sua formulação a permissão de uso de até 60% de carne de frango mecanicamente separada, que é uma matéria-prima obtida da cadeia produtiva, não tem nenhum problema, tem vários fatores do ponto de vista tecnológico muito interessantes para serem utilizados, né, em relação à formação de emulsão e tudo, a textura do produto, mas é uma matéria-prima de menor custo, porque otimiza a cadeia produtiva. E a história do papelão ter sido colocado ali no meio? Então, isso foi uma interpretação errada? Não, na nossa avaliação, com certeza, porque não faz sentido nenhum utilizar um papelão num produto carne emulsionado, num produto carne processado. Há outras estratégias de fraude muito mais interessantes, muito mais otimizadas, né, mais eficientes do que o papelão. Na verdade, a nossa indústria da carne, e quando eu digo isso, é importante uma informação. Eu estou me referindo à indústria organizada, aquela indústria que tem um selo de inspeção estadual ou federal, porque a gente não pode aplicar esse discurso para todos os estabelecimentos, não é? Aqueles que não trabalham com desvio de conduta existe, desvio tecnológico evidentemente que existe. Então, para a indústria organizada que tem um sistema de inspeção, o papelão jamais seria utilizado, porque os coolers, né, que são os equipamentos que fazem a trituração da carne, a emulsão, eles seriam destruídos se adicionasse um componente como esse, vai tirar toda a estabilidade, né, o poder de cortar a carne. Não faz sentido isso. Então, tem outros ingredientes, tensores, que a indústria já permite. Então, papelão é mito. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela quer saber por que essas empresas que agem de má fé continuam na ativa. A fiscalização deveria ser mais rígida e contratar mais profissionais para isso? Aí a minha pergunta para você, Sônia. A gente sabe que a carne brasileira é consumida em muitos países do mundo. Dessas empresas que foram fiscalizadas, elas exportavam para 160 países. Sim. Inclusive, órgãos internacionais vinham fiscalizar aqui a nossa carne. A nossa fiscalização, ela garante o padrão da carne brasileira? Então, olha, uma das críticas, né, que a Proteste faz, e principalmente nesse episódio também, é que a gente está cobrando, né, mais uma vez, das autoridades, dos órgãos fiscalizadores, o maior rigor. É necessário que seja feito isso. Falta, então, um pouco mais de rigor, na sua opinião? Na nossa visão, sim, falta sim. Um pouco mais de rigor e também a aplicação de penalidades que realmente sejam efetivas. Quando a gente fala de efetividade nessas penalidades, o que a gente está querendo dizer? É que elas realmente sejam capazes de inibir toda e qualquer irregularidade. Claro que a gente não consegue viver num mundo ideal, mas a gente tem que, no Brasil, caminhar muito nesse sentido. Inclusive foi feita uma atualização aqui no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Aliás, a professora estava me explicando que são atualizações que vêm sendo feitas aí com frequência, que justamente visam aumentar as penalidades, né, depois desse episódio da Operação Carne Fraca. Mas, doutora Sônia, ainda assim, por mais que ainda precisemos de mais rigor, aperfeiçoar ainda mais a fiscalização, porque nunca é demais. De uma maneira geral, a Proteste e os órgãos de defesa do consumidor consideram a carne brasileira segura? Olha, pelas informações que a gente tem, né, é de que ela é um produto seguro, só que a nossa preocupação, e é por isso que a gente desde o primeiro momento que aconteceu essa divulgação, diante da gravidade, né, do que foi divulgado, desde do início nós dizemos o seguinte: as autoridades realmente deveriam rapidamente ter se manifestado
para explicar exatamente o que está ocorrendo à população. Explicar de forma que, considerando que todos nós somos leigos no assunto, né? Quer dizer, então esta explicação realmente ela teria que ter sido rápida e muito clara para a população. E mais, e a gente também, logo no início, e a gente ainda fala isso, né, decorrido algumas semanas aí do fato, que a indústria também deixou a desejar no que diz respeito a essas informações. Quando a gente fala informações, não é simplesmente divulgar uma nota na imprensa dizendo que são seguidos todos os padrões, as boas práticas que a gente sabe que muitas indústrias, claro, seguem. Não. Realmente era necessário ali informar de forma muito mais clara e transparente exatamente o que estava acontecendo e o que estava sendo feito, né? Justamente por quê? Porque as pessoas ficaram inseguras, as pessoas confiavam, né? E ainda confiam muitas vezes em determinadas marcas, mas a partir do momento que foi divulgado que essas marcas estavam com problemas, quer dizer, os consumidores realmente eles perderam muitas vezes a confiança e ficaram inseguros no sentido até de falar, bom, eu não vou mais consumir. Bom, vou deixar então a última oportunidade para você agora, professora Marise, que o nosso tempo já está no finalzinho, okay. Até para responder o Ricardo aqui, que nos mandou uma mensagem. Então, resumindo, como saber se um alimento é seguro? Como se cercar das maiores garantias? Eu até aproveito esse encerramento para fazer uns comentários, né, aqui com relação à resposta da doutora Sônia. Rapidamente, por favor. Na verdade, o que na nossa leitura, a resposta da indústria, a resposta principalmente do governo, foi rápida. Porque imagine que num período, né, numa sexta-feira, tem uma notícia tão catastrófica como essa, e aí uma série de informações, a dificuldade de se relacionar com a mídia, porque é um tema muito complexo, nós estamos com 30 minutos, a sensação que nós temos é que nós não falamos quase nada devido a essa complexidade. A indústria organizada tem sim os seus padrões, tem uma série de protocolos que são atualizados, são fiscalizados. No entanto, que lição nós vamos tirar desse momento para poder responder essa pergunta ao ouvinte aí? Ao Ricardo. Ao Ricardo. Ricardo, o nosso produto é seguro e como que nós temos de colaborar, contribuir para que isso seja seguro? O nosso produto é seguro, mas nós precisamos fortalecer, não é, a nossa cadeia de eventos em relação às fiscalizações. Elas são efetivas, porém desvios tecnológicos acontecem, desvios de conduta acontecem. São eventos trazidos de uma forma, talvez não da melhor, porque transformou, né, ocorreu esse pânico generalizado. Atenção ao código de rotulagem, atenção data de validade à data também, de validade, né? Embora para esses produtos em especial é muito difícil o consumidor ter essa leitura. Uma carne fresca ele tem, mas no produto processado não. Mas com certeza o tamanho da cadeia produtiva, né, o que é a nossa indústria de produtos carnes, né, esses eventos de fato serão apurados, merecem a nossa atenção, mas o consumidor pode sim ficar muito tranquilo que o nosso produto é seguro. Muito obrigada pela participação das duas. A gente espera você amanhã aqui no JC Debate. Até lá.